Eu sempre defendo, inclusive aqui no canal, que o podcast é uma mídia fluida e livre, mas apesar disso, é muito importante que você tenha um padrão de tempo para cada episódio do seu podcast, e esse padrão ele tem que ser seguido em todos os episódios. Por quê? Porque você está trabalhando com a expectativa do seu ouvinte, você está trabalhando com a rotina do seu ouvinte, você está trabalhando com o tempo do seu ouvinte. Afinal, o que é audiência se não o tempo que uma pessoa está cedendo da vida dela para consumir o seu conteúdo? Por isso, é importante manter um padrão. Mas afinal, existe um tempo ideal para cada episódio de podcast? Tem alguma coisa que funciona mais que a outra? Eu resolvi gravar esse vídeo porque essa é uma das perguntas que eu mais recebo em palestras, workshops, inclusive aqui no canal também. Por isso eu vou te mostrar que sim, é possível calcular o tempo ideal para o seu podcast. Vem comigo! É muito difícil a gente pensar em público-alvo ou persona quando a gente fala de podcast. Inclusive, tem gente que defende que esse conceito já morreu, que não dá mais para produzir conteúdo hoje pensando em público-alvo. O podcast, quando começou, lá em 2004, ele começou como uma mídia de nicho, ou seja, era um ouvinte altamente especializado que tinha interesse naquele assunto específico. Hoje em dia não dá pra gente falar isso mais. A gente faz podcast querendo alcançar um público maior, um público mais amplo, mais diverso. Então não dá pra gente pensar em uma persona específica, em um ouvinte específico que se encaixe em determinado perfil. Mas o que isso tem a ver com o tempo de duração ideal de um podcast? Calma, que a gente vai chegar lá. Uma das coisas que pouquíssimas pessoas levam em consideração na hora de calcular esse tempo ideal é justamente pensar no tempo de escuta do ouvinte. As pessoas muitas vezes pensam ali no episódio, no processo de produção, mas não conseguem imaginar em que momento do dia, em que momento da rotina o meu ouvinte vai ouvir o meu podcast, vai consumir o meu conteúdo. Se isso não faz sentido para você, deixa eu dar um exemplo prático. No meu mestrado, eu estudei os podcasts de notícias diárias de análise aprofundada. Um nome grande, mas que se eu der aqui os exemplos, você vai logo fazer a associação. Um deles é o Café da Manhã, da Folha de São Paulo. O outro é o Assunto, do G1, que era apresentado pela Renata Lopretti, agora pela Natuza Neri. Esses dois são os de mais sucesso aqui no Brasil que se encaixam nesse formato. Mas não só aqui no Brasil, lá fora, principalmente nos Estados Unidos, esse formato é um formato que faz muito sucesso. E tem algumas coisas em comum entre eles, né? Eu não vou entrar aqui nos outros pontos, mas a duração é um padrão em comum entre eles. A duração fica sempre entre 20 e 30 minutos. E isso não é por acaso. O motivo é o seguinte: quando criaram esse formato de podcast, a intenção era a seguinte: eu quero que as pessoas escutem esse podcast enquanto vão ao trabalho, enquanto se deslocam de casa para o trabalho, e assim elas ficarão bem informadas sobre aquele assunto específico do dia. Então, esse tempo médio de deslocamento entre casa e trabalho foi calculado aí mais ou menos entre 20 a 30 minutos. Claro que isso a gente não está falando de Brasil, principalmente dos Estados Unidos, que foi onde surgiu o The Daily, que foi o primeiro nesse formato, mas isso foi levado em consideração, ou seja, a rotina das pessoas que vão ouvir, em que momento do dia as pessoas vão ouvir esse podcast. E aí hoje em dia, com o home office, por exemplo, muita gente não se desloca até o trabalho, mas sabendo que todos os dias aquele podcast vai ter entre 20 e 30 minutos, ela se organiza para em algum momento da rotina ela conseguir ouvir esse conteúdo. Por exemplo, enquanto toma café da manhã, enquanto toma banho, enquanto se arruma. Então sempre vai pensar, tenho meia hora aqui, eu tenho 25 minutos, vou colocar ali para ouvir, e aquilo acaba se tornando um hábito. Por isso é muito importante, como eu disse no início, você manter um padrão de tempo para que essa expectativa seja suprida. Porque se cada dia, cada episódio você coloca com uma duração específica, a pessoa nunca vai saber quanto tempo vai durar e às vezes nem vai encaixar aquilo na rotina dela justamente por não ter ali essa previsibilidade que é importante. É claro que nem sempre você vai conseguir pensar com exatidão exatamente em que momento da rotina o seu ouvinte vai consumir seu podcast. Até porque você não é vidente, você não é adivinha. Mas é um exercício que você precisa fazer, porque as pessoas quase nunca levam isso em consideração. Imaginar momentos possíveis em que o seu ouvinte poderá consumir o seu conteúdo. Nada de adivinhação, nada de evidência, mas é um exercício que é preciso fazer para pensar nesse tempo de duração ideal. Segundo ponto que você deve considerar: quanto tempo você precisa para tratar daquele tema no formato do seu podcast. Então vamos pensar aqui, um podcast jurídico. Podcast jurídico que é um bate-papo. Se você vai falar de um assunto jurídico que é um bate-papo, vamos combinar que você não vai conseguir fazer isso em 15 minutos, se aprofundar em um tema que seja em 15 minutos. É importante que você pense, então, num tempo maior. Agora, se você quer fazer um podcast jurídico que será de pílulas jurídicas,
aí já dá para pensar em algo menorzinho, mais compacto, 10 a 15, 10 a 20 minutos, entendeu? Então não adianta também você fechar ali e falar, não, beleza, eu não vou passar de 30 minutos em nenhum episódio, esse é meu tempo limite, mas esses 30 minutos não são suficientes para você tratar com profundidade e fazer um conteúdo de qualidade. Então esse é o segundo ponto que deve ser levado em consideração, porque o podcast tem essa premissa de que você vai entregar algo bom, né? Justamente a liberdade que ele dá, principalmente de tempo, é para que você consiga se aprofundar nos assuntos. Então, o diferencial dele é esse. E se você não entregar um bom conteúdo, não adianta. Pode ser ali o tempo que você considera ideal, mas esse tempo não vai ser ideal se o seu ouvinte não terminar de ouvir o episódio com a sensação de que aquilo valeu a pena. E aí, para quem acha que passou de 1 hora é muito longo, ninguém vai ter paciência para ouvir, tem vários exemplos de programas super longos e que estão sempre ali na lista dos mais ouvidos. Um mais recente, né, o Mano a Mano, apresentado pelo Mano Brown. Cada episódio tem cerca de 2 horas de duração, às vezes passa um pouquinho, ou às vezes fica um pouquinho menos, mas a média é sempre de 2 horas. E é um puta podcast, é um programa que se propõe a contar a história das pessoas, a refletir sobre temas de forma aprofundada, então é um mergulho mesmo. Se fosse com menos, se fosse, sei lá, 40 minutos, eu tenho certeza que não seria tão bom quanto é em 2 horas. Eu, quando estou escutando, geralmente eu divido um pouquinho, às vezes, outro dia mesmo eu ouvi em um voo, então ouvi, era 1h30 o voo, ouvi quase tudo, depois chegou em casa, tive um tempinho, terminei de ouvir. Não tem problema também fatiar, contanto que seja um bom conteúdo. Então a pessoa vai querer voltar para aquilo para terminar de ouvir, vai ouvir ali as 2 horas com prazer e achando bom. Outro exemplo ótimo é o Xadrez Verbal, que também tá sempre entre os mais ouvidos e que tem, pasme, 4 horas de duração. Sim, as pessoas escutam, sim, as pessoas se interessam e é um podcast de muito sucesso. É um podcast que fala de mundo, história, geopolítica e que as pessoas gostam muito. E que, como eu disse, às vezes não tem problema. Você não vai ter 4 horas em um dia para ouvir um programa. Pode ser que você tenha, mas pode ser que não. Mas não tem problema a pessoa ouvir um pedaço, depois voltar para ouvir o restante. Às vezes é um episódio semanal, então durante a semana ela vai consumir nessas 4 horas se o conteúdo for bom. Tudo isso para dizer para você sair desses estereótipos de que, mais de 1 hora ninguém vai ouvir, 1h30 ninguém vai ouvir. Não, tudo vai depender desses fatores que eu tô colocando aqui para você, que na verdade são uma balança, né? Tem que colocar tudo isso na balança e chegar nesse tempo ideal. Então a gente já falou da expectativa do ouvinte, ou seja, da rotina, do momento da rotina em que ele pode ouvir, é importante imaginar esse momento. Segundo, quanto tempo você vai precisar para tratar aquele conteúdo de uma forma aprofundada, com qualidade, de forma que o conteúdo fique bom, sem precisar comprimir demais, condensar demais e fazer algo superficial. E por fim, terceiro e último fator que você vai ter que colocar na balança é quanto tempo você tem disponível para fazer o seu podcast. Um podcast mais longo não necessariamente vai te exigir mais trabalho, mas geralmente sim. Então, assim, você tem que olhar para suas condições de produção. Por exemplo, se você mesmo for editar seu podcast, um podcast mais longo vai te dar muito mais trabalho. Se você vai fazer a produção, mais longo também mais trabalho. Agora, se você vai terceirizar tudo, no máximo vai ficar um pouquinho mais caro ali para fazer um mais longo, ou até você consegue negociar um preço parecido. Mas, como eu disse, não é sempre que um podcast mais longo vai dar mais trabalho, mas é esperado que sim, tá? Por determinados fatores que envolvem desde a concepção do episódio, até a edição, até a publicação nas plataformas. Então, tem que pensar também na sua disponibilidade de tempo, porque muitas vezes você fala, eu quero muito fazer um podcast, mas não tenho tanto tempo. Então, é mais fácil você fazer ali um podcast de pílulas de qualquer coisa, sabe? Um monólogo que dure ali no máximo 15 minutinhos, do que tentar fazer um episódio ali de meia hora, 1 hora, enfim, mais de 1 hora. E aí, só para não dizer que eu não falei de tempo ideal, do que as pessoas mais consomem e tal, tem uma pesquisa do Volt Data Lab de 2019 que mostra que a duração média dos podcasts no Brasil é de 66 minutos, ou seja, um pouco mais de 1 hora. Provavelmente isso mudou, né, de lá para cá, já se passaram alguns anos aí, mas tem essa média aí, caso você queira se basear nisso. Mas, como eu disse, eu sempre digo aqui, fuja de fórmulas prontas, nada vai ser pronto, sempre você vai poder personalizar aquilo para você e é uma balança mesmo. Você tem que colocar tudo isso na balança, esses 3 fatores que eu falei, para chegar nesse tempo ideal. Relembrando então, última vez, rotina do ouvinte, momento do dia em que ele vai ouvir o podcast, tempo necessário para você abordar o assunto de forma profunda, de forma satisfatória dentro do formato que você escolheu. E terceiro, sua disponibilidade de tempo
para a produção desse podcast. A partir disso, você vai chegar na sua média ideal e lembre-se, manter um padrão é importante. Não tem como fugir disso, não tem como fazer um episódio de 10 minutos e outro de 1 hora, a não ser que você avise seu ouvinte previamente ou que você tenha, sei lá, um quadro. Toda semana eu vou ter um quadro aqui de 5 minutos, mas os episódios duram 1 hora. Mesmo assim, você tem que seguir um padrão tanto no quadro quanto nos episódios normais. Espero ter ajudado. Faz aí sua calculadora, sua balança, pesa um, pesa outro. Eu tenho certeza que você vai conseguir chegar no tempo de duração ideal. Se você chegou até aqui é porque você gostou do vídeo, então eu acho que eu mereço um like, um joinha e também que você se inscreva aqui no canal. Se você quiser se aprofundar ainda mais em todos esses temas que eu trato aqui em podcast, se você quiser tirar seu podcast do papel com ajuda profissional, compre o e-book, o Manual do Podcast, o link tá aqui na descrição do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.